O pessoal que está em casa, depois que acabar o podcast, joga no Google o seguinte, ó, os 11 princípios do ministro da propaganda nazista, Joseph Goebbels. Cara, você vai ver o passo a passo do que a esquerda está fazendo aqui no Brasil. Exatamente o que o Joseph Goebbels pode. Por exemplo, princípio da simplificação do inimigo único. Isso daí tá claro, tudo é culpa do PR. Né? Princípio do contágio, divulgue a capacidade do contágio, ou seja, tudo que ele fizer tá errado, vulgarize, né? Então transforme no animal, né? Transforme todas as coisas ruins como um princípio básico que é a causa daquela pessoa. Você tem, por exemplo, o silêncio, né? O princípio do silêncio, ocultar todas as informações que não seja conveniente. Então todas as obras que são feitas, tudo aquilo que é acertado, traga, isso que é legal, princípio do verossímil. Então traga especialistas para combater a fala daquela pessoa que você quer atacar. Cara, ponto a ponto você tem, aí inclusive quando você coloca a unanimidade, né? Tipo, vai ganhar no primeiro turno com 70%. Cara, é o passo a passo da propaganda nazista sendo aplicada hoje, cara. Hoje. Ponto a ponto. Então busca, você que está em casa, não acredite em mim. Acredite em você. Busca lá os 11 princípios do ministro da propaganda, Joseph Goebbels. E é isso, cara. Cara, o Joseph Goebbels, que é do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, que esse é o nome do partido nazista, porque Nazi era um apelido de nacional socialista. Sim. Ele dizia o seguinte: me dê a cultura, me dê a comunicação e me dê como é que chama lá? Meios de comunicação, cultura e... Puxa, fugiu um aqui da minha cabeça. De novo, é a comunicação, que era rádio, propaganda e tudo mais, era a cultura e as escolas. É isso, que é a educação. Então cultura, educação e comunicação. Me dá essas três que eu conquisto qualquer país. O que foi feito nesse país nos últimos anos? A massificação da comunicação. Você tem a escola totalmente contaminada e você tem a cultura totalmente contaminada. Você não tem o outro lado, você só tinha um lado. Então era aquela velha história, se você fizer uma piada com o cristianismo, aí pode, liberdade de imprensa. Faz uma piada com um bandista, por exemplo. Estou pegando aqui ao Léo. Não, isso é xenofobia. Não, isso daí é apropriação da cultura. Não, você não pode falar sobre isso. Você pode ridicularizar o presidente da República, mas você não pode ridicularizar os outros poderes. Inclusive tem um documentário muito interessante nessa parte que mostra os alemães recebendo rádio e fazer o processo do Goebbels, e eles falam assim: nossa, olha, o Estado tá dando rádio pra gente se informar, mas só pegava o partido. Sim. Quer ver uma coisa muito, muito, muito importante? Olha que interessante. O ser humano, vamos falar de psicanálise? O ser humano é um ser sociável. É um ser social. O ser humano, ele precisa de contato, ele precisa de unicidade, ele precisa, depois do básico, que é se alimentar, ele precisa pertencer, ele precisa criar um vínculo afetivo para procriar ou então para caçar. Então, desde o tempo das cavernas até hoje é a mesma coisa. A primeira coisa eu preciso de água, eu preciso de alimento. Aí depois eu preciso caçar e eu preciso procriar. Coisas básicas. E aí depois vem a unicidade. Pirâmide de Maslow. Unicidade. O que é unicidade? Família é unicidade, sim ou não? Sim. Sim. O que a esquerda faz? Ridiculariza a família. A família é ridicularizada, seu pai é narcisista, sua mãe é narcisista, o homem potencialmente é um estuprador. Então você quebra a família, beleza? Cria subjetividade. Você vê quanto que a família não é legal. Não é legal a família tradicional. Perfeito. Beleza? Outra coisa que traz unicidade é religião. Religião não traz unicidade? Sim. Traz, o que eles fazem com a religião? Vamos ridicularizar a religião. Outra coisa que traz unicidade, patriotismo, não é isso? Você ser pertencente a alguma coisa. Vamos ridicularizar o patriotismo. Vamos ridicularizar a bandeira, vamos ridicularizar as cores, vamos ridicularizar os hinos. Foi o que o Hitler fez, inclusive. Pouca gente percebe isso. Mas a bandeira da Alemanha foi trocada pela bandeira do partido, cara. Sim. Os símbolos alemães foram trocados pelos símbolos do Partido Nacional Socialista Alemão, trabalhador alemão. Então, se você tira a família, agora é a questão do Zezinho, você ter valendo R$1 milhão. Se você tira a família, se você tira a religião e você tira a pátria, o que sobra para você? O PT. Sobra o partido.
Sobra o partido. Então o partido é o que vai te prover, é o que vai te salvar, é o que vai solucionar todo o seu problema. Deixa que nós cuidaremos de você. Você entendeu? E é o que a gente vê que foi nos últimos anos, é o que aconteceu. Então é ridicularizar a família, ridicularizar religiões, ridicularizar a sua fé, ridicularizar o seu país, o seu próprio país, cara. Ou quantas pessoas a gente viu indo pra fora pra falar mal do país. Ah, isso é coisa de brasileiro. Ah, isso é jeitinho brasileiro. Brasileiro é vagabundo. Brasileiro... É nada. É nada. A maioria dos brasileiros são patriotas, trabalhadores de bem e temem algum Deus, seja ele qual for. Mas temem, tem alguma fé, tem alguma religiosidade. Mas a gente é meio vira-lata, né? Não, eu não acho que não. Isso colocaram na nossa cabeça. Uai, seu app de vídeos curtos.